Bem, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, então, do Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos na antessala de uma grande pergunta que vai ser desenvolvida na próxima semana. Mas então, nessa véspera de uma grande pergunta, nós temos a 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Na semana anterior nós discutimos sobre falsos cristos, sobre falsos profetas. Kardec, então, fala do verdadeiro profeta. Semana passada a pergunta era sobre aquelas pessoas que se dizem missionárias, que se dizem intérpretes de uma mensagem divina, mas que se aproveitam disso para desvirtuar as pessoas. E agora, então, ele inverte e fala, e o verdadeiro? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E aí, a resposta da espiritualidade é que é um homem de bem, inspirado por Deus, e que nós podemos reconhecê-lo por suas palavras, pelos seus atos, e é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para dizer a verdade. Antes da gente desenvolver mais essa questão, nós vamos entender o que Kardec está chamando de profeta. Porque muitos de nós, se a gente não entender o que ele quer perguntar, né, a gente acaba se confundindo com o que é o profeta. Né? Então, profeta. Essa é uma palavra grega. É pró e feme. Pró é o que está à frente. E feme é a palavra. Então, essa é a formação dessa palavra, Ivete. Profeta. Né? Então, uma pessoa que fala o que vai acontecer mais adiante. Ou então, aquele que anuncia o futuro, aquele que fala pelos deuses. Essa era a ideia de profeta. Nós temos uma ideia ainda na sociedade de profeta como sendo aquele então adivinho, aquele que vai dizer, vai predizer alguma coisa. Existe profeta como um título, né? Os muçulmanos têm Maomé como o profeta. Ele é um título dele, o maior profeta dentro da religião islâmica, né? Mas Kardec, no item 4 do capítulo 21 do Evangelho, ele vai nos falar que comumente se atribui aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as suas palavras, as palavras predição e profecia, são quase que sinônimas. E aí ele vai trabalhar um pouquinho essa distinção. Mas no sentido evangélico, que é o sentido que ele aplica à pergunta do Livro dos Espíritos, a palavra profeta tem uma outra significação. Todo enviado de Deus, com a missão de instruir homens, de lhe revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual, Kardec reconhece como um profeta, ainda que não se utilize de predição. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então ele se afasta um pouco daquele conceito original da origem da palavra, né? Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro é um dos atributos do profeta, mas ele pode ser profeta sem ter isso. Mais adiante, esse é um livro que eu gosto muito do Kardec, que é um livro que originalmente não foi publicado por ele, é uma reunião de cartas, de viagens que ele faz nesse ano de 62 por diferentes centros espíritas do interior da França. Ele vai falar qual que é o caráter do verdadeiro profeta, que é justamente a pergunta que está se fazendo aqui no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, 1857, nós estamos aqui 5 anos depois, em 62, ele conjecturando, ele fazendo hipóteses, ele pensando sobre isso. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir, para esclarecer a humanidade. Agora aqui vem a parte mais interessante. Kardec fala assim, ele será reconhecido por seus atos. Mais importante do que aquele que se diz profeta, que aquele que se disser profeta, muito possivelmente não é. Ele vai ser descoberto, ele vai ser reconhecido, não é? Pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela força que ele impregna a sua comunidade, pelo exemplo que arrasta uma multidão, ele é descoberto como um profeta. Eles trarão então o cunho da sua superioridade, farão grandes coisas pelo bem, para o bem, e isso é que revelará a sua missão. Sobretudo gerações futuras,
e muitas vezes ignora a si mesmo. Ou seja, quando Cristo diz haverá falsos cristos e falsos profetas, muito possivelmente, esse que se arroga profeta, que se arroga alguém que vem fazer a transformação da humanidade, esse aí é vaidoso, ambicioso, orgulhoso e se afasta de tudo isso aqui. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. Os homens é que o reconhecerão como tal as mais das vezes após sua morte. E aí, voltando ainda no capítulo 21, palavras de Kardec, então, o fato de fazer coisas prodigiosas por si só não significa que aquela é uma missão divina. A pessoa pode ter descoberto uma técnica, descoberto alguma forma de fazer alguma coisa, e isso aos olhos nossos às vezes nos impressiona, mas não é o impressionante que faz com que ele se torne profeta. Novamente, segunda frase de Kardec: o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres, e caracteres morais. Não é o que ele constrói, não é o que ele é capaz de fazer com as suas mãos, com as suas palavras, mas é o que ele é capaz de fazer com seus sentimentos, com suas atitudes, com suas ações, as transformações morais que ele é capaz de operar. Esse é o verdadeiro profeta. Então, para a gente ilustrar o verdadeiro profeta, nós estamos aqui no século 21. Semana que vem nós vamos falar sobre o maior. Mas hoje, na 624, nós vamos na antessala da pergunta falar sobre verdadeiros profetas, então, Regina. Quando esse cristianismo, já avisado pelo Cristo, de que haveria uma deturpação daquela doutrina, de que a doutrina se afastaria dos princípios do Cristo, princípios de simplicidade, de caridade, de perdão, como bem disse Irlete na prece inicial, de tranquilidade, de serenidade, de amor. O Cristo que nos lega a religião do amor. Cristo não veio derrubar o Império Romano, não veio derrubar o Templo de Abraão, não veio fundar uma nova religião. Ele veio nos demonstrar uma religiosidade pelo amor. Mas ele sabia que na nossa infância espiritual nós nos afastaríamos disso. E de tempos em tempos, essa mensagem tem que ser recuperada, relembrada. Quando ele, prestes ao seu desencarne, mas ainda próximo de nós, porque ali ele ainda permaneceria no seu corpo perispiritual por mais 40 dias, e depois da sua assunção, permanece dirigindo a nave planeta Terra até os dias de hoje, desde sempre e para sempre. Naquele momento, quando ele se aproxima com seu olhar de João e de Maria e entrega João a Maria, de certa forma ele entrega o amor que ele sente a essa humanidade para João. João, evangelista, o evangelho do amor. E quando vem essa Idade Média, uma Idade Média escura, tenebrosa, perseguidora, uma Idade Média inquisidora, castradora, que atemoriza, que persegue, na noite da Idade Média, uma estrela nasce, uma estrela vem ao planeta Terra enviada, um profeta que vai ser descoberto, porque ele mesmo não se designa profeta. Nascido numa cidade no interior da Itália, filho de uma família abastada, de origem francesa, a mãe o batiza pelo nome de João Batista. João, em italiano, Giordano. Giordano Bernardone. Mas o pai, de origem francesa, de alguma forma não aprova aquele nome e faz com que esse menino seja conhecido como pequeno francês. O pequeno francês em italiano é Francesco. A cidade é Assis. Esse é o Francisco, que nasce em Assis e que depois de uma adolescência ainda ligada
às questões mundanas, recebe um chamado de uma visão crística que pede a ele que reforme a igreja de Jesus. E ele que inicialmente não entende a sua missão, porque o verdadeiro profeta não se reconhece. Ele vai ser reconhecido. Ele acha que ele tem que reformar a igreja de Santo Damião, que está na periferia da cidade de Assis. E ali, como pedreiro, ele inicia uma reconstrução, uma reforma literal, uma reforma das paredes do templo, de pedras, de argamassa, reconstruindo o templo de São Damião. Mas, mais à frente, ele percebe que a sua missão de reconstrução não é uma reconstrução física da igreja, é uma reconstrução moral dessa igreja, que de certa forma havia se afastado dos princípios primitivos do cristianismo. E quando ele faz um voto de pobreza, entregando para o seu pai as suas vestes, o seu nome, abrindo mão de sua herança, fazendo um voto de pobreza para se dedicar aos mais pobres, para se dedicar àqueles que nada tinham, ele de certa forma emula, ele imita Jesus, que diz que o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça e chamar de sua. E Francisco, então, perseguido, ridicularizado, tido como louco, tido como perdido por aquela família que não o entendia no sentido ascendente de alguém que busca a sua verticalidade. Francisco então parte para Roma, onde ele vai tentar obter a permissão do Papa para que ele leve à frente a sua missão de fundar uma ordem religiosa. E, miraculosamente, mas nós sabemos que não existe milagre, Francisco obtém a permissão de entrar em audiência com o Papa, que o recebe como um verdadeiro franciscano fundador da ordem de pobreza que ele era. E ali nós temos um encontro que é marcante, porque o sacerdote da terra, com a opulência material que era possível de ter para um representante de uma igreja na terra, encontra a opulência moral de alguém que se despe da matéria e que se reveste da espiritualidade para se colocar diante do poder papal, que de alguma forma inspirado, reconhece que ele havia se equivocado e permite então que essa igreja seja reconstruída em novas ordens, em novo sentido, em novas bases de alguém que abraça a pobreza como símbolo de simplicidade. E numa terra que passava por escuridão, por perseguição, por sombra, existe alguém então que vai falar da beleza do ser humano de uma forma natural, que abraça a natureza como representação crística, como representação divina, como alguém que é capaz de construir o reino e o templo na natureza. Esse é um verdadeiro profeta. Tem um teólogo que fala que a vida de Francisco é a que mais se aproxima do absoluto do Evangelho, porque ele é o primeiro depois do único. O único é Jesus. Ele é o primeiro depois do único. Pelas mãos de Divaldo, pela psicografia de Divaldo, nas palavras de Amália Rodrigues, Amália diz a nós que Francisco de Assis é o reencarnante de João Evangelista, que assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos, como um espírito que compõe a falange da verdade, como um verdadeiro profeta que vem instruir e demonstrar a beleza, a divindade, a cristandade presente na natureza, capaz de nos revelar que a natureza é também um templo de Deus, assim como o nosso corpo é um templo do Cristo interno,
que espera que nós o despertemos para levarmos à frente a missão que nos cabe no planeta Terra. Muito obrigado.